Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que durante a semana acompanham tudo o que acontece em todo lugar e a partir da opinião deles, do olhar deles, a gente entende muito melhor todas as coisas que fazem que, a partir desse conhecimento, a nossa vida seja facilitada, né? A gente possa enxergar melhor as coisas e, assim, tomar melhores decisões. Conosco hoje, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga. Lula Vieira, com você que eu começo. Meu amigo, se ligou em que na semana que passou, Lula? Eu tentei tudo. Tudo que é possível eu tentei para ver se me desviava desse assunto. O que deu na cabeça do Lula? Eu não consigo entender. Eu cheguei a imaginar que em certos momentos, né, quando você quer chamar atenção numa discussão, num momento de... Você quer movido da janela, daí todo mundo para olhar para você. Eu cheguei a imaginar que o Lula falou uma besteira sem tamanho apenas para que as pessoas prestassem atenção nele, que não tinha mais argumento para se falar a favor da paz e contra as atitudes tomadas tanto por judeus, tanto por Israel, como pelos terroristas árabes. Mas mexer no Holocausto, quer dizer, falar palavras, ele não falou em Holocausto, mas que dessem a entender que o que estava acontecendo hoje tinha alguma semelhança com o Holocausto, com o que a gente chama de Holocausto, inacreditável. que é inacreditável. Eu não sei o que deu nele. Eu tento até pensar que no Brasil ainda tem o problema do fim das saidinhas, que vai causar mais problemas, é uma burrice, é uma demonstração de o quanto os nossos políticos estão pouco ligando para a população. Eles querem mesmo fazer política no sentido pior da expressão. Mas eu não consigo pensar em outra coisa. Eu realmente não consigo encontrar uma explicação para saber o que deu na cabeça de Luiz Inácio. Não foi na cabeça, não, foi mais embaixo. Eu também. Oh, meu Deus! Paulo Fraga, e você se ligou em que na semana que passou, Paulão? Estou vendo de uma maneira muito positiva a forma como o Brasil está conduzindo a pauta, a agenda do G20, né? Eu acho que ele está tocando ali nos pontos de fato mais relevantes, que é a questão da fome, do crescimento sustentável e a mudança emergencial do modelo de governança global, predominantemente a ONU e o tal do Conselho de Insegurança, né? Pegar esse ponto que o Lula nos trouxe em relação à insensatez quanto esse tema está sendo tratado, né? Porque, a meu ver, todos estão errados. É óbvio de que o presidente se equivocou, fala demais, fala bobagens, não é a primeira vez, e é uma questão da vaidade dele de se achar o que ele de fato não é, enfim. E uma insensatez absoluta de maneira geral, da parte dele, da parte dos judeus, dos israelenses, que reagiram e reagem de uma maneira grosseira e descabida, e da própria imprensa que cobre o tema de uma maneira equivocada também, a meu ver, entendeu? Provocando e sugerindo narrativas quanto antissemitismo e coisas que, no fundo, não é o fundo, não estão por trás de uma verbalização inteiramente equivocada, né? E, por fim, curiosamente, os menininhos lá de Mossoró não acharam ainda, né? Estão lá perdidinhos. É surpreendente a incompetência e a incapacidade do poder público em determinados temas, né? Curioso isso. É preocupante de como os bandidos desse país se escondem de tudo e todos como bem entendem, a hora que bem entendem. Tem uma malha de proteção invisível que a gente não consegue realmente desvendar. Isso é muito, muito preocupante. E eu temo que vão matar os dois
e, consequentemente, a gente nunca vai saber o que houve por trás daquela fuga, que realmente está tudo preparado para eles serem chacinados, e desta forma a gente não vai saber nunca o que aconteceu de verdade naquele presídio. O Lula, ali, a meu ver, tem dois elementos básicos. Um é a incompetência da administração, porque os sistemas são muito falhos. E eu não tenho nenhuma dúvida da conivência, né? Claro. De pessoas lá do presídio. E conivência Claro. implica em corrupção, em suborno, entendeu? Então é o dinheiro comprando essas coisas que fazem parte das tradições do sistema penitenciário brasileiro, entendeu? Mas eles não conseguiriam, Paulo, Lula e Elísio, sair daquele presídio sem um plano muito robusto, um plano muito robusto e bem arquitetado de fora da cadeia, de gente muito grande, com muito dinheiro para comprar muita gente. E além do fato muito ruim, Barbosa, é o comentário do ministro da Justiça, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal, que faz um comentário de um ridículo extraordinário. Eu não consigo entender isso, entendeu? Os primeiros comentários do Lewandowski a propósito do tema são de chorar de tristeza, entendeu? Paulo, você está surpreso. Eu não estou. Nem um pouco. Nem eu. Nem um pouco. Elísio Pires, você se ligou em que na semana que passou, meu caro? Olha, companheiros, depois de tudo que foi dito aqui até agora, eu só vou falar notícia boa, não vou fazer nada que alegria. Seja boa. Por favor. Vamos lá. Vou começar com o número de matrículas no ensino técnico profissionalizante, que aumentou 12% em 2023. Só isso já era suficiente, mas o ministro da Educação, um tal de Camilo Santana, já ouviram falar nele, né? Camilo Santana declarou que vai apresentar uma proposta para aumentar o número de matrículas, além de já ter aumentado. Notícia melhor do que essa é difícil. Mas tem uma que é: a arrecadação federal em janeiro bateu o recorde dos últimos 30 anos. Cresceu 6,7% a arrecadação de janeiro, que é um mesinho normalmente fraco, né? Agora vamos àquelas tradicionais boas notícias do povinho mesmo, né? Fora da grande mídia aqui, né? Primeiro, a semana de cinema com 30 ingressos, ingressos a R$12, né? A semana de cinema vai até o dia 28 de fevereiro, é só aproveitar. Além do desconto no cinema, tem desconto em pipoca e refrigerante. Tem filmes de muito boa qualidade. Uma outra boa notícia é o Gari Luiz Fernando, é um destaque nas ruas de Araras, em São Paulo, porque ele recolhia lixo dançando. Então, o vídeo dele recolhendo lixo dançando está fazendo grande sucesso na internet. Mais uma, pesquisadores da Nova Zelândia descobriram que o consumo diário de kiwi, está lembrado daquela frutinha, o kiwi? Claro! Deliciosa, muito boa. O consumo diário de kiwi pode ter grande impacto no humor das pessoas. O efeito tem pico entre 14 e 16 dias de consumo. E o responsável, evidentemente, é o alto teor de vitamina C do kiwi. E uma última boa notícia é Marcos Vinícius, né, de 20 anos, enfrentou uma enxurrada em Comendador Soares, né, e salvou a mãe e duas filhas nesse dia agora. Hoje, esse cara foi bacana. Naquela verdade. Salvou os dois filhos, retirando os 3 no carro arrastado. Essas são as boas notícias. Paulo Fraga quer cooperar aí com as boas notícias do Elísio, é isso, Paulo? É isso, nosso homem das boas notícias. Tem uma notícia, queria saber a opinião dele, de uma notícia de ontem, que a mídia disse que os médicos, numa pesquisa mais recente, estão dizendo que uma taça de vinho tinto por dia não faz tão bem assim ao coração. Isso é boa notícia ou a notícia é triste? Para mim, eu fui muito bom uns 20 anos atrás, depois eu parei. Virou má notícia. Então, para você é diferente. Paulo Fraga, para nós dois é uma péssima notícia. Para o Lula e o Elísio... Eu fiquei triste, confesso a você. Eu também acho que foi uma má notícia, porque eu tinha acumulado as minhas taças diárias e estava achando que até 2050 eu estava resolvido o meu problema de álcool. Mas parece que eu
me esforcei à toa. Esse assunto Acontece. é mais ou menos como quem tem dinheiro no banco e fica todo satisfeito e toma o saldo dele, né? É o meu caso. Na verdade, Elísio, Lula e Paulo Fraga, nosso vinho tomou um plano Collor pela cara, viu? Exatamente, exatamente. Lula Vieira, o que a gente vai ver nos próximos dias, meu caro? Um dos livros eu já falei aqui, mas eu queria falar dos dois juntos. Eu queria recomendar para todo mundo um exercício delicioso, que é ler esses dois livros, Cartas de Paris e Sempre Paris. Uma é uma seleção de textos da Rosa Freire de Aguiar, que foi correspondente da Manchete, da Veja, da Isto É, lá em Paris, e tem entrevistas magníficas e também um relato encantador da vida dela em Paris. Uma delícia, você se sente lá, entende o encanto da cidade, entende porque vale uma viagem, é uma delícia. E eu falei do outro porque este Eduardo Mulaert esteve quase como exilado naquela época que tantos brasileiros tiveram que sair daqui e se exilar, como eu disse, lá em Paris. E aquela vida que eles tiveram que participar e o conhecer de Paris sob os olhos de quem teve que sair do país faz desse livro uma leitura deliciosa. Eu acho que ler os dois, que são duas maneiras diferentes de viver a cidade, uma é como correspondente internacional, falando com os intelectuais, com quem tinha importância e morava em Paris. E o outro é como quem chega como quase um exilado, como estudante, cuidando do dinheirinho e vivendo aquela vida de Paris, centro do mundo, onde todo mundo sonhava em viver, aprender, a conhecer a si mesmo e a filosofia de viver. Eu acho que esses dois livros, lidos ao mesmo tempo, ou pelo menos depois de um começar o outro, é um exercício delicioso. E a gente lê rapidamente, porque os livros são de uma leitura agradabilíssima, daqueles que a gente não consegue dormir. Fantástico. No bom sentido. Isto posto, vamos ao ponto. Lula Vieira fechou uma rodada, abre a outra. Se liga em que na semana que chega, Lula? Vou ficar no mesmo assunto. Eu quero saber como é que a picaretagem do capitão e suas asseclas vão usar a mancada do Lula e como ele vai sair dessa. Eu, se fosse ele, chegava a dizer, falei demais, pedi desculpa, explicava. De certa forma, ele realmente tem saídas. Agora, também ficar bancando bravinho não vai adiantar nada e vai continuar alimentando esse grande mal-entendido. É bem verdade que ele conseguiu uma coisa inédita e incrível, é todo mundo prestar atenção nele dentro de uma situação que ninguém estava mais ligando para opinião nenhuma. Ele conseguiu, como eu já disse, quebrar uma vidraça e todo mundo prestar atenção no que ele tinha para falar. Mas ele foi infeliz demais no tema escolhido para essa quebração de vidraça, agora, se é que eu posso usar essa expressão. Claro que pode, Lula. Agora, a direita não contava com esse presente, né? Não. Realmente o Bolsonaro vai ligar para o Lula e dizer, querido, muito obrigado. Muito obrigado. Você me livrou de uma boa. Deveria. Elísio, você, se liga em que na semana que chega, Elísio? Eu ia ficar ligado no depoimento hoje dos golpistas, né, lá na Polícia Federal. Mas eles me frustraram porque calaram a boca, não falaram nada. Inclusive, o capitão também não disse nada, absolutamente nada. Então, a minha ligação para os próximos dias acabou porque não falaram coisa nenhuma. Então, não tem nada a ver com essa depoimento. E até o Valdemar foi lá e também não falou nada, né? Inacreditável. Inacreditável.
Eles querem esperança para falar agora no dia 25, lá na Paulista, né? É isso. Vamos ver. Chegou uma hora que vai ter de falar, né? Não vai poder ficar calado infinitamente. Meu caro Paulo Fraga, e você se liga em que na semana que chega, Paulão? Eu acho que esse tema é um tema importante, e, independentemente deles não falarem nada, o que é absolutamente esperado e razoável, eu espero de que essa coisa avance e de que os responsáveis sejam exemplarmente punidos, entre os quais o tal do capitão, né? O outro aspecto que o Lula nos trouxe, não é à toa que nós combinamos aqui que o menino que é o presidente chama-se Luiz Inácio. Isso. Que nós temos um Lula aqui brilhante, o de lá, infelizmente, é o que é e nós sabemos disso. Concordo plenamente. E o terceiro ponto estou curioso de saber aí se vão achar aqueles meninos lá de Mossoró, gente, não é possível. Vamos ver o que vai dar esse jogo aí, entendeu? Imagina, por enquanto estamos perdendo 2-0. Imagina nas apostas, que a gente sabe que se aposta em tudo nesse mundo afora, a contas anda quem vai acertar, quando vão aparecer e se vivos ou mortos. Isso aí, com certeza, já entrou no rol das apostas mais valiosas deste país. Um parênteses, as empresas de apostas estão se inaugurando aqui no Brasil, e entre os objetivos da regulamentação das apostas, permitindo todo mundo apostar em tudo, claro que esse seria um assunto de apostas, um dos pontos principais é a reabertura dos cassinos, né? Eles estão vindo com tudo aqui, as grandes empresas multinacionais de apostas, que são empresas gigantescas, 5, 6 indústrias automobilísticas, cada uma delas. É impressionante o poder e a grandeza das empresas de apostas. Não vejo a hora da reabertura dos cassinos no Brasil. São tantos empregos, tantas oportunidades, tanto glamour, tanto brilho, que são principalmente a cara do Rio de Janeiro, mas a cara do Brasil, que sempre apostou, continua apostando. A gente tem bingos clandestinos aí, cassinos clandestinos, eles nunca pararam. Vamos regularizar aquilo que hipocritamente a gente faz de conta que não existe no Brasil, né? Eles não vejam a hora. Meus amigos queridos Lula Vieira, Paulo Elísio e Paulo Elísio aí, ó. Paulo Elísio, para quem não sabe, é um nobre advogado, brilhante advogado. Isso, eu conheço ele. Que me faz cometer esse ato falho, porque tem o Elísio e o Paulo aqui. Aí eu fico Paulo Braga e Elísio Pires. Meus caros, obrigado por vocês estarem com a gente e tornarem nossa vida melhor, facilitando a partir da informação e do conhecimento de vocês, nosso dia a dia. Voltaremos semana que vem. Você que está vendo a gente, não deixe de se inscrever, de dar o seu palpite, já que falamos de aposta, né? Sua crítica, sua sugestão, para que o nosso programa fique cada dia mais parecido com aquilo que você quer. Voltaremos na semana que vem. Um abraço para todos. Principalmente para socorro. Um abração para todos. Se liga!